Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que não me conhece, está chegando agora, seja bem-vindo. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na vida de vocês. Amém? Aproveitando, quero convidar para vocês fazerem inscrição no canal. Vamos fazer com que a família Palavra de Esperança continue crescendo. E antes de você deixar o joinha, presta atenção no conteúdo, na palavra, se é verdade, se tudo que está sendo falado aqui tem aceitação no teu coração, porque tem muita coisa errada aí fora, muita gente falando tanta coisa. Então existe uma responsabilidade da minha parte de falar a palavra do Senhor com seriedade, com verdade, com poder, e você também de analisar. Não dê o joinha porque você me conhece, dê o joinha porque você concordou com o que você está vendo. E você concordando, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Podemos fechar esse compromisso? Que legal, ótimo. Então vamos agora falar da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre os samaritanos. Os samaritanos que nós conhecemos pela mulher samaritana que teve encontro com Jesus, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e o bom samaritano, que Jesus, em um diálogo com alguns homens, ele usa o bom samaritano como exemplo para poder mostrar que Deus, ele consegue enxergar a vida das pessoas muito mais além do que o nosso olhar crítico nos permite ver. Vocês concordam comigo? Por que Jesus vai usar os samaritanos como exemplo? E ele permite com que os discípulos se distanciem para ter um diálogo transformador com a mulher samaritana. Mas aonde? A mulher samaritana fala que... Por que você está conversando comigo, Jesus? Se os judeus não conversam com os samaritanos. Você sabe aonde começou isso tudo? Por que Jesus usa um samaritano tão rejeitado pelos judeus como exemplo para ajudar uma pessoa? E por que ele decide se aproximar daquela mulher para poder salvar a história dela? Então vamos lá? Aonde isso tudo começa? No segundo livro dos reis de Israel. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 17, nos versículos 24 e 29, vai falar o seguinte, ó: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfarvim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. O que aconteceu aqui? Lá quando o rei Salomão veio a morrer e as 12 tribos vieram a ser divididas em dois grupos, um grupo de 10 e um grupo de 2, reinado do norte e reinado do sul. O reinado do norte ficou como Samaria, teve Samaria como cidade forte, né? E o reinado do sul teve Jerusalém. Então, dali em diante, dessa divisão, algumas coisas começaram a acontecer, porém, todos os dois reinos, que era para ser um só, enfrentaram lutas e dificuldades, mas aqui, especificamente falando de Samaria, nós entendemos por que os judeus ficaram com raiva eternamente dos samaritanos. Por quê? Porque a Síria sitiou e tomou Samaria, né, o reino do norte, e ali, como nós acabamos de ler, povos e culturas foram misturados propositalmente por aqueles reis. E aí já não teve mais uma nação identificada como pessoas de Deus, né? Porque culturas foram injetadas, misturas foram acontecendo, muitos povos começaram a ter acesso aos samaritanos, né, ao reino do norte, famílias foram constituídas ilegalmente, né, porque o Senhor nunca aprovou naquela época que judeu viesse a ter relacionamento e constituir família com outras pessoas de outras nações. Então o que acontece? Quando a Síria sitia e toma Samaria, ela começa a misturar cultura. Para os judeus do sul de Jerusalém, aquilo foi uma coisa horrível. Contaminou o povo de Samaria. E dali em diante, o que nós aprendemos? Houve um grande atrito entre eles. Por isso que quando Jesus chega para abordar a mulher samaritana lá em Sicá, no poço de Jacó,
ela já fala logo: como que você pode chegar aqui e puxar conversa comigo, porque os judeus e samaritanos não se dão? Mas Jesus começou a quebrar todo aquele protocolo religioso, porque ele entendia que o evangelho tinha que expandir, o evangelho tinha que alcançar mais vidas, e assim ele já foi abrindo caminho. E eu acho interessante aqui porque muitas pessoas afirmam que Filipe, já lá em Atos evangelizando, Atos capítulo 8, fazendo um grupo de evangelismo, chegou em Samaria também, e algumas pessoas acreditam que Filipe foi a primeira pessoa a romper a barreira e levar Cristo ressurreto aos samaritanos. Mas eu posso afirmar para você que não foi Filipe o primeiro evangelista a levar Cristo para Samaria. Sabe quem foi? A própria mulher samaritana. E eu vou provar para você isso. Sabe aonde? No capítulo 4 do Evangelho de João, eu deixei separadinho aqui os versículos 28, 39 e 41. Olha só, no versículo 28 vai dizer assim, ó: quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Quando a gente avança por 39, 40 e 41, fala assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha só que fantástico. Então a gente tem uma comprovação de que Filipe, ele leva Jesus Cristo, o evangelho que estava sendo construído para os samaritanos, de uma forma mais de aula, de desenvolvimento, sabe, do como o cristianismo estava sendo preparado para salvar vidas. Mas esta mulher, ela foi a primeira evangelista a levar Cristo para os samaritanos, porque Jesus chega, cura a alma dela, muda a história dela e leva ela a transbordar na vida das pessoas o que ele tinha feito em sua vida. E é interessante que a barreira da religiosidade foi quebrada naquele momento, tanto que quando ela fala para os seus vizinhos e amigos o que ele tinha feito, todos vão até lá para ouvi-lo, pede para ele ficar mais um pouco. Consegue entender uma coisa? Nós não lemos lá em Reis que muitas culturas foram misturadas e isso tirou a essência dos samaritanos? No próprio João 4 fala que quando Jesus aborda aquela mulher, ele fala para ela que o marido que ela está recentemente não é dela e que ela já veio de 5 divórcios. Muitos relacionamentos frustrados, né? Talvez essa mulher samaritana, ela só era reflexo das culturas que foram implantadas lá em Samaria em anos atrás. Talvez você olhar uma pessoa hoje, e eu olhar a postura dela, a conduta dela, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como ela procede, o nosso julgamento pode ser imediato. Mas já parou para analisar que hoje quem somos pode ser resultado do que um dia nos ensinaram, do que um dia culturalmente implantaram em nossa vida? Tá dando para poder refletir? O nosso julgamento para com as pessoas ele é muito imediato, mas nós não sabemos o que levou uma pessoa a ter um comportamento como esse, a ter uma postura como essa. Talvez aquilo que você abomina, talvez aquilo que você critica, talvez aquilo que você fala hoje é inadmissível, para aquela pessoa é normal, porque ela foi criada assim. Ela foi criada de uma forma que aquilo poderia ser normal. Talvez esse vários relacionamentos que essa mulher teve pode ter sido culturalmente positivo para ela. Teve permissão para que ela viesse a tentar várias e várias vezes até alcançar o que almejava. Então fala de uma mulher de vários relacionamentos frustrados que foi curada quando Jesus a aborda naquele poço e faz dela uma evangelista. Mas vamos lá, só para a gente poder ter essa consolidação sobre Filipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 4, fala assim, ó: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo
os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Quem sabe houve uma flexibilidade para os samaritanos receber o evangelho pregado por Filipe, porque isso começou lá na abordagem de Jesus, amando aquela mulher pecadora e transformando a vida dela. Quem sabe, talvez o caminho foi preparado lá para Filipe chegar aqui e ser bênção naquele lugar, curando, expulsando demônios, transformando pessoas. No mesmo capítulo, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Então Filipe vai na frente, evangeliza, existe uma aceitação no coração daquelas pessoas. Depois o apóstolo Pedro, ele é enviado juntamente com João para poder consolidar a evangelização que estava sendo feita e pessoas estavam sendo transformadas. Consegue entender? A nossa visão crítica ela é muito perversa. Sabe, nós somos pessoas perversas, que criticamos, que amaldiçoamos, que decretamos quem presta, quem não presta. Muitas das vezes avaliamos as pessoas pelo momento, pelo que estamos vendo, e não nos preocupamos em saber a história dessa pessoa, o que ela aprendeu, o que foi ensinado a ela, por que ela tem certo comportamento. Às vezes ela cresceu aprendendo muitas coisas que hoje você e eu olhamos e criticamos, mas para aquela pessoa poderia ter sido normal. Consegue entender isso? Nós precisamos ter o olhar de Cristo para que caminhos sejam abertos e pessoas sejam saradas, santificadas, transformadas pelo amor de Jesus que está salvando você e eu todos os dias. Aleluia, aleluia. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, vai falar sobre o bom samaritano. Jesus ele começa a conversar com os homens, tentando usá-lo como exemplo. Por quê? Porque aqui tem algo muito interessante para a gente poder aprender. Olha só o que diz no versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia, presta atenção nessa palavra, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Consegue perceber que tanto o sacerdote quanto o levita, eles desciam, estavam indo na mesma direção. Quando ele chega para falar do samaritano, o samaritano passava por ali. Por quê? Porque era um trajeto que não era normal para o samaritano passar, de Jerusalém para Jericó, porque havia aquela rivalidade. Eles estavam sempre no mesmo trajeto, descendo. Quando chegam no samaritano, Jesus fala que ele passava por ali. Não, aparentemente era um trajeto específico, naquele momento, não uma coisa rotineira, por saber da rivalidade que havia. Então o levita passou ao largo, o sacerdote passou ao largo, esnobando aquele homem ferido, e o samaritano, que chegou e viu ferido, ele foi lá e curou e botou aquele homem hospedado e falou para o dono do estabelecimento que se precisasse mais alguma coisa, ele faria quando voltasse da jornada. Olha só que interessante. Deus, ele vê muito mais além do que você e eu enxergamos. Talvez hoje pessoas são mal vistas porque a história delas conta uma coisa. Mas como eu falei anteriormente, a história dessas pessoas pode ser resultado do que impuseram a elas, do que ensinaram a elas, do que falaram para elas do que é certo. Aqui a gente consegue entender como o Senhor é maravilhoso para poder mudar a história de pessoas.
Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Que ela seja bênção na tua vida, que o nosso olhar quanto às pessoas seja transformado, da mesma forma que Jesus transformou a mulher samaritana, dando oportunidade dela falar os seus erros. Ele a amou de uma forma tão linda que sarou a vida dela, tirando a rivalidade de lado. Ele usa o samaritano como exemplo a mostrar que o coração das pessoas fala mais do que a cultura ou a história delas. E o levita e o sacerdote tão conceituado, né, tão religiosamente protegido, estava com o coração longe do Senhor. Sabe, de que me adianta ter tanto tempo de igreja, falar que sou cristão, se o meu comportamento não condiz com o tempo que eu tenho? E por que esse tempo todo que eu tenho com Cristo não transformou minha vida? Por que algumas coisas se repetem? Por que o meu olhar ainda é criminoso? Por que o meu olhar ainda mata? Por que o meu olhar ainda é perverso? Por que eu bato no peito com tanto orgulho dizendo que tenho tantos anos caminhando com Cristo se eu ainda sou perverso na essência? Como diz a palavra, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Porque se ainda tem posturas erradas na minha vida, Senhor, e eu não estou conseguindo enxergar, que o Senhor me faça enxergar pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus.